Olá, eu sou a Ana Clara Reis e o projeto que eu vou apresentar hoje é o Ajustamento Conjugal, Satisfação com o Suporte Familiar e Síndrome de Down, um estudo comparativo com casais orientado pela professora Nara Eliana. Este é o sumário e a forma como o projeto foi estruturado. No que diz respeito aos temas principais do trabalho, nós temos o ajustamento conjugal, que se refere ao nível de concordância do casal sobre diversos assuntos do convívio familiar, sendo a chegada de um filho um evento que pode ter implicações significativas para o ajustamento conjugal. No que diz respeito ao suporte familiar, ele está relacionado aos aspectos psicológicos, como, por exemplo, a manifestação de carinho, a proximidade afetiva e a independência existente entre os membros da família, e outros assuntos também. Falando um pouco sobre a síndrome de Down, ela também pode ser chamada de trissomia do cromossomo 21, né? E ela é uma das alterações genéticas de maior prevalência na população. E no que diz respeito ao contexto familiar, as primeiras pesquisas elas tinham o caráter de enfatizar os aspectos negativos, em razão da presença da pessoa com síndrome, incluindo, por exemplo, altos níveis de estresse e o desajustamento das relações familiares. No entanto, com a evolução das pesquisas e a mudança nos paradigmas, hoje em dia já é possível evidenciar a capacidade dos pais de extrair sentido das adversidades, bem como de se organizarem cooperativamente com diálogo e estreitamento dos vínculos. Nesse sentido, a pesquisa objetivou identificar a qualidade da relação conjugal a partir da análise do ajustamento diádico e seus fatores, bem como verificar os níveis de satisfação com o suporte familiar em casais, tanto com filhos com síndrome de Down quanto com desenvolvimento típico, que é o caráter comparativo da pesquisa, né? A partir de uma perspectiva sistêmica, que compreende a família como um conjunto de subsistemas que se relacionam de forma interdependente, bidirecional e que se influenciam mutuamente. Falando um pouco sobre a metodologia, a amostra foi composta por 46 participantes, todos maiores de 18 anos, que residiam no município de Juiz de Fora e que faziam parte de famílias compostas por pai, mãe e filhos, sendo que pelo menos um deles tinha que ter idade entre 6 e 11 anos. Dessa forma, foram divididos em dois grupos, um contendo 32 participantes, que tinham pelo menos um filho com síndrome de Down, e o outro, onde tinham 14 participantes que possuíam somente filhos com desenvolvimento típico. Falando um pouco sobre os instrumentos utilizados, foram utilizados o questionário de caracterização do sistema familiar, o inventário de percepção de suporte familiar e a escala de ajustamento diádico. Nesse sentido, foram aplicadas elas em ambos os grupos, só que de forma separada com os casais. Primeiro o esposo, depois a esposa. E por último, nós tivemos a entrevista semi-estruturada, né? Que foi realizada somente com um grupo de casais que tinham filhos com síndrome de Down, e aí era feito com o casal reunido. Este é a forma como os resultados e discussões se deram e eu vou falar a partir de agora. Iniciando o tópico de resultados e discussões, falando um pouco sobre as características do relacionamento conjugal que foram analisadas a partir das entrevistas que somente foram realizadas com um grupo de casais que tinham filhos com síndrome de Down, foram observados aspectos que geram insatisfação, que eram focados principalmente nas características do funcionamento familiar, como, por exemplo, o momento financeiro, a falta de rede de apoio ou o pouco tempo de dedicação ao casal, ou à família, e também aspectos que geram satisfação, voltados para o relacionamento familiar, como, por exemplo, as características do relacionamento parental e também do relacionamento conjugal. No que diz respeito ao ajustamento conjugal e à escala de ajustamento diádico, verificou-se que, no que diz respeito ao grupo de casais que têm filhos com síndrome de Down, o score dos pais foi maior do que o das mães. No entanto, no que diz respeito ao grupo que somente tem filhos com desenvolvimento típico, isso se deu de forma contrária. Falando sobre números, 37 participantes podem ser considerados como ajustados em seus relacionamentos e 9 foram considerados como desajustados em seus relacionamentos, não tendo sido observada nenhuma diferença significativa entre os resultados no que diz respeito aos dois grupos. Agora, em relação ao suporte familiar e suas dimensões, de maneira geral, as mães têm uma percepção superior aos pais em ambos os grupos, em quase todas as dimensões, exceto no grupo de desenvolvimento típico, no que diz respeito à dimensão de adaptação familiar. É possível concluir também que, no que diz respeito ao grupo de pais que têm filhos com síndrome de Down, 58% desses pais, eles têm uma percepção de médio alta a alta e 42% têm uma percepção de baixo a médio baixo. Enquanto no que diz respeito aos grupos de pais que têm filhos com desenvolvimento típico, essa porcentagem é de 50%. Falando um pouco sobre as considerações finais, em suma, foi possível obter correlações significativas quando foi-se olhado a amostra completa, mas no que diz respeito à separação dos grupos, foi possível observar correlações significativas maiores no segundo grupo, que é composto por filhos com desenvolvimento típico. Falando sobre as limitações, é importante ressaltar que tiveram limitações no recrutamento das famílias, o que gerou um número limitado de participantes e também reduziu e impediu alguns tipos de análise de dados. Finalizando, essas foram as referências. E foi isso. Muito obrigada.